Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Deus repouse sobre você e sua família neste dia. Diga-me uma coisa, você já se sentiu que às vezes as suas orações não parecem chegar até Deus? Ou talvez você esteja tentando fazer sacrifícios e penitências neste início da quaresma, mas sente que seu coração continua inquieto ou até mesmo impaciente com as pessoas ao seu redor? Por que será que, mesmo tentando ser religiosos, às vezes nos sentimos tão distante da verdadeira alegria de Deus? Hoje Deus quer te ensinar um segredo de um sacrifício que realmente abre as portas do céu. Ele tem uma resposta para o seu cansaço espiritual. Muito obrigado por estar aqui com o Apostolado Alimento da Alma. Sua presença é um sinal da sede que você tem de Deus. Você faz parte do nosso apostolado. Antes de ouvirmos, vamos fazer um breve movimento de conexão com o coração do Mestre. Faça o ato de inspirar e expirar. Ao inspirar, peça ao Espírito Santo que ele vá adentrando a sua alma, tirando as distrações do mundo. E quando expirar, coloque para fora todas essas preocupações que faz com que você não esteja alinhado com o coração do Mestre. Sinta-se no colo do Pai. Esse é seu momento de paz. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 25. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado no meio deles. Então sim, eles jejuarão. Vamos fazer um breve momento de silêncio. Vamos deixar a palavra de Deus ecoar em nossa vida. Se esses momentos têm alimentado a sua fé diariamente, inscreva-se no canal. E é de muita importância vocês escreverem nos comentários, nem que seja um amém. Isso ajuda para que o YouTube entenda a relevância desse canal e faça com que o Evangelho chegue a mais pessoas que, assim como vocês, estão necessitados e sedentos de Deus. Meditação do Evangelho segundo o livro Falar com Deus, do Padre Francisco Fernandes Carvajal. Narra o Evangelho da missa, que os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus: por que é que nós e os fariseus jejuamos com frequência e os teus discípulos não jejuam? O jejum era naquela época, como o é também hoje, uma manifestação do espírito de penitência. No Antigo Testamento descobre-se com uma riqueza cada vez maior o sentido religioso da penitência, como um ato religioso, pessoal, que tem por termo o amor e o abandono em Deus. Acompanhado pela oração, serve para manifestar a humildade diante de Deus. Aquele que jejua volta-se para o Senhor numa atitude de dependência e abandono total. Na Sagrada Escritura, vemos as pessoas jejuarem e realizarem outras obras de penitência antes de empreenderem uma tarefa difícil, para implorarem o perdão de uma culpa, obterem o fim de uma calamidade, conseguirem a graça necessária para o cumprimento de uma missão, prepararem-se para o encontro com Deus. João Batista, conhecedor dos frutos do jejum, ensinou aos seus discípulos a importância e a necessidade desta prática de penitência. Coincidia neste ponto com os fariseus piedosos e amantes da lei que, como vimos, se surpreendem de ver que Jesus não incute nos apóstolos esse mesmo espírito. Mas o Senhor explica: podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? O esposo, segundo os profetas, é o próprio Deus que manifesta o seu amor aos homens. Cristo declara aqui, uma vez mais, a sua divindade e chama aos seus discípulos amigos do esposo, seus amigos. Estão com ele e não necessitam de jejuar. Mas, quando o esposo for arrebatado, então jejuarão. Quando Jesus não estiver visivelmente presente, será necessária a mortificação para se poder vê-lo com os olhos da alma. Todo o sentido penitencial do Antigo Testamento
não era senão a sombra do que viria a acontecer. A penitência, exigência da vida interior confirmada pela experiência religiosa da humanidade e objeto de um preceito especial na revelação divina, adquire em Cristo e nas igrejas dimensões novas, infinitamente mais vastas e profundas. A igreja dos primeiros tempos conservou as práticas penitenciais segundo o espírito definido por Cristo. Os Atos dos Apóstolos mencionam celebrações do culto acompanhadas de jejum. São Paulo, durante o seu ingente trabalho apostólico, não se contenta com padecer fome e sede quando as circunstâncias o exigem. Acrescenta-lhes frequentes jejuns por iniciativa própria. E a Igreja sempre permaneceu fiel a essa prática penitencial, não só fixando os dias em que os fiéis deviam guardar jejum em cada época, mas também recomendando-o com ato de piedade, sob orientação do sacerdote na direção espiritual. Mas o jejum é apenas uma das formas de penitência. Existem outras maneiras de mortificar o corpo que devemos praticar e que nos facilitam a conversão e a união com Deus. Podemos examinar hoje como é que vivemos o sentido penitencial que a nossa Mãe Igreja deseja que tenhamos em toda a nossa vida e de modo especial nesse tempo litúrgico. Ao final dessa meditação, coloque Deus no centro da sua vida. Deixa que a caridade, o amor, seja a bússola nesta caminhada quaresmal. Para você não caminhar sozinho nesse deserto, entre no nosso grupo VIP do WhatsApp, lá pelo link que está aqui na descrição. E acompanhe também o nosso Instagram, Apostolado Alimento da Alma, para a nossa série de 365 dias com Santo Antônio de Pádua. Que o Senhor te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.